Diz assim a palavra de Deus nessa tarde chuvosa. Assim diz a palavra de Deus nessa tarde de chuva. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Amém, Jesus? Olha que relato maravilhoso das Santas Escrituras através de São Marcos, falando a respeito desta mulher cirofenícia, cananeia. Ela não era do povo de Israel, só que ela tinha fé. Muitas pessoas em Israel não tinham fé em Jesus, mesmo vendo Jesus fazendo milagres, operando maravilhas naqueles dias. Muitas pessoas de Israel, inclusive líderes religiosos, não tinham fé em Jesus. Eles não tinham fé. Mas essa mulher, que nem era de Israel, nem era uma ovelha perdida da casa de Israel, ela tinha fé. Agora, como que essa fé veio parar no coração dessa mulher? Essa mulher que estava aflita, essa mulher que tinha uma filha endemoniada, horrivelmente endemoniada. Como que a fé veio parar no coração dela? Quando ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar, porque, segundo nós tomamos conhecimento pelos evangelhos, e a chuva está que cai, hein? Graças a Deus. Pelo que nós ouvimos falar no evangelho, a fama de Jesus, logo no início do seu ministério, correu por todas as partes. E muita gente vinha até ele para tocar nele, para receber um milagre, para ser abençoado, ser liberto. Então essa mulher tinha ouvido falar de Jesus e ela tinha fé. Veja que tinha pessoas que sabiam e viam que Jesus fazia de milagre, mas não tinha fé nele. Mas tinha outras pessoas que ouviam e viam o que Jesus fazia e tinham fé. Hoje não é diferente. Não é diferente hoje. Tem muitos que não têm fé. Não adianta ressuscitar um morto. Se Jesus ressuscitar um morto, na vista de muitas pessoas aí, nem assim elas vão ter fé. Elas não querem ter fé. Se Jesus fazer um cego ver, curar um paralítico, elas vão dizer assim, não era paralítico coisa nenhuma, não era cego não, eu não acredito. A pessoa endurece o coração. Outras nem precisam ver muita coisa, só de ouvir falar que Jesus é poderoso, a pessoa já acredita, a pessoa tem fé. E é o caso dessa mulher aqui. Olha a situação dessa mulher. Outra coisa que nos chama a atenção, a situação dela, com uma filha endemoniada dentro de casa. Imagina nós, né? Imagina nós com um filho endemoniado, uma filha endemoniada dentro de casa. Que sofrimento para a mãe, que sofrimento para o pai, que sofrimento para a família. Se o demônio estivesse ali dentro da casa, mas não tivesse no filho, no parente, já seria ruim demais, né? Teria que expulsar ele. Mas imagina um demônio dentro do filho. O filho atormentado, perturbado. Isso não é vida boa, não é vida
que a pessoa quer viver. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus e ela fez o óbvio, né? O óbvio. Ela foi até Jesus. Ela pediu ao Senhor Jesus, ela fez uma oração. Ela disse, ela rogava que expulsasse da sua filha o demônio, né? Ela rogava, ela pedia ao Senhor que expulsasse o demônio. Só que a resposta de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente, foi negativa para ela. Jesus não disse assim, eu vou lá expulsar o demônio. Tá bom, vou resolver o seu problema agora. Não, Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus não estava chamando aquela mulher de cachorrinho, não. Ele estava citando um ditado para mostrar para ela que ele não estava ali para poder fazer milagres no meio do povo que não era de Israel. Primeiro, ele tinha que cumprir o ministério dele para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para depois, então, ele ir para os gentios. Então, Jesus, ele estava citando um ditado, que não era chegada a hora dele fazer aquele milagre ainda. Mas e aquela mulher se deu por vencida? Ela se deu por satisfeita? Ela poderia dizer assim, se é assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, eu tenho fé no Senhor, então deixa minha filha endemoniada mesmo. Eu vou embora. Não recebi a bênção. Ela iria embora. Mas ela não se deu por vencida. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Citou outro ditado. Ela não se deu por vencida. Ela falou, não, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas. Ou seja, uma migalhinha só, Senhor. Ela se humilhou. Ela disse, Senhor, eu preciso de uma migalha. Isso para o Senhor é uma migalha. Isso aí, o Senhor não vai estar dando um pão para os estranhos, não. É uma migalha só, é o suficiente para me abençoar. Se a migalha vem do Senhor, se o pouquinho vem do Senhor, é o suficiente para me abençoar. Olha quão grande era a fé daquela mulher. Mesmo parecendo que Jesus não iria fazer o milagre, ela insistiu. Aí, então ele disse, por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Pronto. O demônio saiu. Quando ela insistiu, o demônio saiu. Jesus diz, pode ir, por essa palavra aí, ó, que você falou, o demônio já saiu, sua filha já está liberta. Pronto. Então veja que, às vezes, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Porque o que nós falamos pode manter o demônio no caminho nosso. Pode manter o problema. E o que nós falamos, às vezes, nem vai precisar de uma oração, de muita coisa. Às vezes vai precisar de uma palavra nossa para resolver um problema. Às vezes as pessoas, elas oram, vêm na igreja, fazem a corrente, mas não tomam cuidado com o que fala. Aqui a pessoa, Deus, tem misericórdia, ela mostra fé. Mas depois ela mostra dúvida com as suas palavras, quando está conversando com alguém, ou dentro de casa. Nós temos que ter fé. E nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Por exemplo, eu estou aqui para buscar uma bênção para a minha família. Eu quero a conversão de todos os meus familiares. Aqui eu estou fazendo certinho. Ó Senhor, está aqui o nome dos meus familiares. Salva os que estão perdidos. Só que, hora que chega fora do horário da reunião, de repente, eu conversando com alguém por telefone, eu digo, aquele familiar meu não tem jeito não. Que familiar meu não tem jeito. O que adiantou eu orar, pedir a Deus, se eu não estou acreditando que ele tem jeito? Então, aquele familiar não vai mudar. Não vai acontecer nada, porque eu orei igual essa mulher orou. Mas está demorando um pouquinho, ela poderia dizer, então não tem jeito não, minha filha vai ficar endemoniada mesmo. Não, Senhor, uma migalha só, Senhor.
Não precisa muito para o Senhor resolver o meu problema, não. Se o Senhor não quer dar o pão dos filhos para os estranhos, então considere que os estranhos estão pegando só a migalha que está caindo da mesa dos filhos. Pronto. Por essa palavra, o demônio que estava lá atormentando a filha dela não teve mais força. Teve que sair. Amém? E isso serve de exemplo para nós, porque da mesma forma que aconteceu naquela época de Cristo, acontece hoje também. Às vezes o demônio está dentro do familiar da gente. É verdade. Às vezes o demônio está dentro da casa, mas ele sabe. Mas vai depender da nossa fé, da nossa oração, do que nós falamos, das nossas palavras. A nossa palavra tem que ser sempre positiva, sempre de fé. Não saiu não, mas vai sair. O problema não foi resolvido ainda não? Não, mas vai ser, porque eu estou orando. Pronto. E confia em Deus, porque Jesus é bom. Mas às vezes, igual nós vimos aqui, a bênção não vem na hora, imediatamente. Às vezes há uma prova. Essa mulher foi provada, mas ela foi aprovada na fé. Amém? Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Fulano não tem jeito, né? Não é? O de pai da gente fulano não tem jeito não. Pois é.